Boa noite, Douglas. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Rafa. Sim, tá ótimo o som. E aí? Maravilha. Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estarem conosco nessa nossa série Simplificando as Regras do Voleibol. A intenção maior é a de divulgar as regras da nossa amada modalidade para atletas, técnicos, dirigentes, árbitros e o público em geral, todos os amantes do voleibol. Ontem nós tivemos as regras 1, 2 e 3. Das regras de ontem, nós tivemos 3 perguntas que me enviaram, mais 2 perguntas estão anotadas e nós vamos deixar para depois porque elas dizem respeito ao saque, tá? É, essas perguntas dizem respeito ao saque envolvido com a linha que o Rafa falou ontem. Então, quando nós chegarmos em saque, nós vamos passar para vocês, tá? Então, nós só temos uma pergunta que cabe à regra 1, 2 e 3, que é do Pedro Casanova, é, que eu já vou passar para o Rafa. Esse projeto, Simplificando as Regras do Voleibol, é uma parceria da Associação de Árbitros de Voleibol do Estado de São Paulo, a Vôlei SP, com a Liga de Voleibol de Sorocaba e região, tá? O Dalmir, ele está nos acompanhando aí por trás, só que ele está meio ocupado, que ele está numa reunião da Cobrave agora, mas até o final ele vem conosco aqui, vai aparecer aqui para dar um oi para vocês. E o Rafa vai dar sequência nas regras que ele começou ontem, né? Hoje nós vamos para as regras 4, 5, 6 e 7. Rafa, então, só te fazendo já a pergunta que o Pedro Casanova mandou. Aliás, antes da pergunta, eu agradeço todos vocês que participaram do quiz. Nós tivemos, até a hora que nós começamos a live agora, 245 pessoas que responderam o quiz, tá? Muito obrigado. Alguns árbitros precisam prestar mais atenção, que alguns árbitros responderam errado, que eram questões bem fáceis, né? Os árbitros não podem errar esse tipo de questão. Então agradecemos a participação. Então, para passar a palavra para o Rafa, já vou colocar a pergunta que o Pedro fez. Segundo a regra, Douglas, só um se eu minutinho, tiver... só um minutinho. Parece que tem alguém dizendo aí que tá sem som. Não sei se é pontual com relação a ele ou se não tá saindo o som para todo mundo. Eu tô te ouvindo bem. O som tá saindo para todo mundo? Como é que tá o som para todo mundo? Como é que tá o som para vocês? Normal, Juliano? Juliano diz que tá normal. Celso diz que tá normal. Acho que tá normal, Rafa. Tá bom, então. Então vamos seguir. Tá, então iniciando, mais uma vez agradeço a participação de vocês aqui conosco. Agradeço o Rafa, mais uma vez, e o Dalmir, que está aqui com a gente também, está acompanhando aqui por trás, tá? Pela execução desse projeto. E vamos à pergunta que ficou de ontem, então, para darmos início à regra de hoje, que é uma regra bem extensa. A regra 7, principalmente, é uma regra bem difícil, né? Que é a última regra que nós vamos passar hoje. Então, a pergunta do Pedro Casanova. Segundo a regra, se a bola tiver 4 libras,30, 4 libras,40 ou 4 libras,50, está dentro da regra, certo? Numa mesma partida, pode ter esses 3 tipos de libras na bola, esses 3 tipos de calibragem? Boa noite, Rafa, obrigado e é com você. Tá ok. Antes de mais nada, Douglas, uma boa noite a todos. Quero agradecer as felicitações que foram feitas pela live de ontem. Né? Espero que todos permaneçam aqui junto conosco para dividirmos esses conhecimentos. Respondendo já diretamente aí a questão que o Pedro colocou, não podem estar, as bolas devem estar com a mesma calibragem. Por isso que antes de iniciar a partida, os árbitros calibram todas as bolas com a mesma, desculpa a redundância, com a mesma calibragem, com a mesma quantidade de libras ali, tá certo? Então, durante o jogo, elas devem se manter com a mesma quantidade de libras. Isso aí. Algumas pessoas me falaram que não conseguiram acessar a regra no site da CBV, tá? E outros me pediram se a gente vai passar a aula depois para vocês. A aula
Na verdade, é a regra oficial. Então, tudo que estão nos slides é o que está na regra oficial. Só está mais bonitinho nos slides, tá? Para facilitar, quem não conseguiu pegar a regra, eu postei na página da Liga, no site da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região. É esse site aqui, www.lvsr.org.br. Está bem na capa do site, tá? Abriu o site, você já vai ver a regra para baixar ali, para poder estar acompanhando conosco, tá? Então, dando início, Rafael, é com você. Maravilha. Bom, antes da gente iniciar, é importante eu fazer aqui duas observações, tá certo? A primeira, o árbitro e todos aqueles que participam da modalidade deveriam, mas nesse caso muito mais os árbitros, se utilizam, além da regra oficial, de outros três, vamos dizer assim, instrumentos, né, para tomar suas decisões, que baseiam as suas decisões. Um deles é o Casebook, que é chamado livro de casos, tá certo? Elaborado também pela Federação Internacional, o guia de arbitragem, que também é elaborado pela Federação Internacional, eles dão nortes para algumas decisões dos árbitros, e o regulamento específico das competições, tá certo? Esses regulamentos específicos eles são citados em algum momento aqui na regra, tá certo? E só fazendo um esclarecimento de ontem que ficou um pouquinho dúbio, foi até encaminhado por mim pelo nosso amigo Marcelo Paixão, a questão da colocação das antenas, tá certo, na rede. O guia de arbitragem, ele lembrou muito bem, ele traz essa colocação e aonde deve ser colocadas as antenas, tá certo? Obviamente em lados opostos da quadra, sempre na posição 4, ou melhor dizendo, como o Dalmir colocou ontem na live, que eu lembro que ele escreveu em seguida, na entrada de rede, tá certo? Pois bem, Douglas, agora vamos seguir então com a nossa didática e vamos aí tocando juntos, tá certo? Vamos lá. Falando agora da participantes, né? Capítulo 2, regra número 4, equipes. Composição das equipes. Para uma partida, a equipe pode ser composta por até 12 jogadores, além de comissão técnica, um técnico e até 2 assistentes técnicos, e um corpo médico, um fisioterapeuta e um médico. Somente aqueles relacionados na súmula do jogo podem entrar na área de competição e na área de controle, assim como participar do aquecimento oficial da partida. Muito claro aqui, só aqueles que estão registrados na súmula de jogo, até 12 atletas, uma comissão técnica com um técnico e até 2 assistentes técnicos e também um corpo médico que pode ter um fisioterapeuta e um médico, tá certo? Passando para as competições mundiais e oficiais da FIVB e também aqui no Brasil, tá certo? Na categoria adulta, e aqui na verdade já se expandiu, né? Isso já está sendo mais utilizado de forma mais ampla nas categorias menores também. Pode-se utilizar até 14 jogadores. Pode ser registrado na súmula 14 jogadores. Os 5 membros, no máximo, da comissão técnica do banco, incluindo o técnico, são definidos pelo treinador, mas devem ser registrados na súmula e no formulário O2. Esse formulário O2, para quem não está muito habituado, é aquela relação nominal. É uma relação nominal que é entregue, preenchida, né, pelo técnico ou pelos seus assistentes, mas ali assinada pelo técnico, para as apontadoras, para que elas possam preencher a súmula. Tá certo? Bom, aqui é uma questão específica da Federação Internacional, tá certo? Que fala de supervisor da equipe, jornalista, médico, fisioterapeuta que não estão inscritos na súmula. Essas 4 figuras que não estão, quando o médico e o fisioterapeuta quando não estão inscritos nas súmulas. O supervisor e o jornalista que nunca são inscritos nas súmulas, eles têm um local reservado. Eles ficam em um local reservado pela organização da competição, tá certo? Seguimos, Douglas. O fisioterapeuta da equipe, ainda que não esteja no banco, pode auxiliar no aquecimento até o início do aquecimento oficial de rede.
os regulamentos oficiais de cada evento serão encontrados no manual específico. Lembra que eu falei lá? As equipes. Então é importante frisar aqui que o regulamento também é um documento oficial da competição e ele deve ser observado tanto pelos árbitros quanto pelos participantes daquela competição. Perfeito. Equipes. Um dos jogadores, exceto o líbero, é o capitão da equipe e será indicado na súmula do jogo. Então, dentre os 12 ou os 14 atletas, com exceção do líbero ou dos líberos, tá certo? Um atleta é indicado como capitão da equipe, tá certo? E ele vai registrado na súmula, ele detém um campo específico que é feito um círculo, né, na numeração, perdão, campo específico não, é feito um círculo na numeração dele indicando que ele é o capitão da equipe. Somente os jogadores registrados na súmula do jogo poderão entrar em quadro e participar da partida. Não serão admitidas alterações na relação de jogadores, comissão técnica e corpo médico após a assinatura da súmula. Relação da equipe para a súmula eletrônica. Aqui no caso, se tiver súmula eletrônica, por parte do técnico e do capitão da equipe. Só fazendo um esclarecimento rápido, quando fala de súmula eletrônica é quando há o dispositivo, que a súmula é feita num computador, e aí existem tablets, existe todo um aparato tecnológico disponibilizado para as equipes. Isso você vai ver em competições oficiais da Federação Internacional, né? E aí o técnico lança a equipe dele naquele tablet, que é automaticamente lançada, após o ok dele, é lançado na súmula eletrônica, no computador, por onde a apontadora vai acompanhar o jogo, tá certo? Localização da equipe. Os jogadores que não estão atuando permanecerão sentados no banco da equipe ou na área de aquecimento de sua equipe. O técnico e os demais membros sentam-se no banco, mas podem deixá-lo desde que temporariamente. Os bancos das equipes situam-se ao lado da mesa do apontador fora da zona livre. Aqui vou fazer rapidamente uma observação. Aqui eu vou tirar o técnico e vou dizer: os demais membros da comissão técnica e médica sentam-se no banco, mas podem deixá-lo desde que temporariamente, tá certo? Isso serve para os demais membros. Lá na frente nós vamos ver que o técnico tem uma regulamentação diferente. Somente aos membros da equipe registrados na súmula do jogo é permitido sentar-se no banco durante a partida e participar do aquecimento oficial. Aquecimento oficial, só antecipando aqui, é aquele que ocorre após o sorteio, que é, na verdade, o que a gente conhece aqui como aquecimento de rede, tá certo? Esse é o aquecimento oficial. Seguimos, Douglas. Os jogadores que não estão atuando podem aquecer sem bola como segue. Durante o jogo, na área de aquecimento de sua equipe. Durante os tempos e tempos técnicos, na zona livre, localizada atrás do lado da quadra destinado à sua equipe. De forma resumida, os atletas que não estão participando do jogo, ou seja, ou estão no banco de reservas ou estão lá na zona de aquecimento, durante a partida e durante os tempos técnicos e os tempos solicitados pela equipe, eles podem aquecer sem a utilização de bola, tá certo? Na zona livre localizada atrás da sua quadra. Durante os intervalos do jogo, e aqui para ser mais específico, como a gente quer simplificar, nos intervalos dos sets, ou seja, entre os sets, os jogadores podem se aquecer usando bolas dentro de sua própria zona livre. Durante o intervalo prolongado entre o segundo e o terceiro set, os jogadores podem usar sua própria quadra de jogo também. Esse caso específico de intervalo prolongado, ele eventualmente é utilizado pela televisão, tá certo? Quando há uma transmissão do jogo, para aquele marketing mais prolongado, para as propagandas, tá certo? E aí, normalmente, a televisão se utiliza de 5 minutos e não de 3, como é o intervalo natural. Então, nesse intervalo prolongado, é permitido que as equipes se utilizem, inclusive, da quadra de jogo para o aquecimento.
Uniformes e demais equipamentos. O equipamento individual dos jogadores será composto de camiseta, calção, meias e calçado esportivo. Aqui já vou dizer, diz meias, não diz tamanho de meia, etc. Talvez o regulamento da competição vá dizer qual é o tamanho, mas tem que estar com a camiseta, calção, meias e calçado esportivo. A cor e o design das camisetas, calções e meias devem ser iguais para os jogadores, exceto para o líbero. Os uniformes devem estar limpos. O calçado deve ser leve e flexível, com sola de borracha ou composto de borracha, desprovido de salto. Aqui, rapidamente também, se por um acaso algum atleta estiver utilizando de um calçado inadequado, o árbitro tem o dever de impedir ele de utilizá-lo, para prevenir qualquer tipo de lesão. As camisetas dos uniformes dos jogadores devem ser numeradas de 1 a 20. Para competições mundiais e da FIBA, essa numeração pode ser estendida, tá certo? Podem ter números maiores do que 20. O número será gravado no centro da camiseta, tanto na frente quanto nas costas. A cor e o brilho dos números deve contrastar com a cor e o brilho das camisetas. Vou logo fazer uma observação, porque eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo devem estar pensando nos uniformes das equipes de campeonatos, por exemplo, italiano ou da própria Superliga, onde os números não estão gravados no centro da camiseta. Ok. Como eu disse a vocês antecipadamente, existe um regulamento da competição. Eventualmente, o regulamento da competição pode sim, tá certo, alterar essa possibilidade de numeração, e também todo o uniforme utilizado pelas equipes, ele é previamente aprovado pelo organizador da competição. Então, se o organizador aprova a utilização daquele uniforme, ao árbitro cabe apenas acatar aquela decisão e seguimos em frente, tá certo? A gravação do número será de no mínimo de 15 centímetros de altura no peito e 20 centímetros de altura nas costas. A espessura do traço que forma os números será de no mínimo 2 centímetros de largura. Na camiseta, e esse é o dado mais importante aqui dessa parte da regra, na camiseta do uniforme do capitão da equipe deverá constar uma tarja com 2 centímetros de altura por 8 centímetros de comprimento, localizado abaixo do número gravado. Aqui fica um recado aos amigos árbitros, aos amigos técnicos e aqueles atletas que costumam ser capitães da sua equipe, que façam a utilização dessa tarja, que não iniciem o jogo sem a utilização dessa tarja. É de extrema importância, é importante identificar, é só dessa forma que nós conseguimos saber quem é o capitão em jogo, e lá na frente nós vamos entender o porquê dessa necessidade de termos a identificação, de sabermos quem é o capitão da equipe, ok? É proibida a utilização de uniformes de cores diferentes para jogadores regulares, excetuando o uniforme dos líberos, ou desprovida de numeração conforme os padrões oficiais. Em competições da Federação Internacional, em especial as competições de países, né, vamos assim dizer, Liga Mundial ou Liga das Nações, Olimpíadas, você habitualmente vai ver um uniforme de acordo com o que consta da regra de fato. Na sequência, nós temos aí o exemplo de uniformes, como deveria ser. Pula esse, Douglas. Temos aqui uniformes das seleções, você vê que a numeração está bem clara, isso facilita bastante para os árbitros e para as apontadoras, que são também de extrema importância no jogo, tá certo? Seguimos, Douglas. Ok, troca de uniformes e equipamentos. O primeiro árbitro poderá autorizar um ou mais jogadores a jogar descalço. Pode, desde que o primeiro árbitro autorize. Trocar uniformes molhados ou danificados entre os sets ou após uma substituição, desde que a cor, o modelo e o número do novo uniforme seja a mesma. Pode autorizar que o atleta vá lá no intervalo, no vestiário, tire aquela camiseta, seque ela ou troque. Pode acontecer, tá? Tem aí atletas que costumam trocar assim, o uniforme entre os sets ou num intervalo, tá certo?
É também permitido jogar com agasalhos em climas frios, mas esse agasalho tem que ser para todos os atletas, para toda a equipe, da mesma cor e modelo, e numerados de acordo com a regra que nós falamos acima, tá certo? Então, pode jogar de agasalho? Pode jogar de agasalho, mas tem que ter toda a numeração, modelo, cor, todo mundo igual. Objetos proibidos. É proibido o uso de objetos que possam causar lesões ou proporcionar qualquer vantagem ao jogador. Os jogadores podem usar óculos ou lentes de contato por sua conta e risco. Indumentárias de compressão, proteção auxiliar contra a lesão, podem ser utilizadas para auxílio ou proteção. Essas indumentárias é o famoso Bright, é a segunda pele, é aquele... Douglas, me ajuda aí que eu não me recordo o nome, que o pessoal usa na coxa também, usam aqueles shorts de ciclista, enfim, tudo isso é nominado como indumentárias de compressão. E elas podem ser utilizadas. Não vou entrar aqui na discussão se elas causam ou não algum tipo de vantagem, enfim, não importa, tá aqui na regra, é o que a gente tem que seguir, tá certo? Importante lembrar também que o árbitro, se perceber que o atleta está utilizando algum equipamento que pode causar lesão a ele ou causar lesão a outros atletas, deve obrigatoriamente solicitar que o atleta retire aquele equipamento. Tá certo? Seguimos, Douglas. Aqui está estampando, né? O responsável pela equipe, que é o capitão, está estampando bem a tarja ali. E começamos, então, agora com responsáveis pela equipe. Ambos, capitão da equipe e o técnico, são responsáveis pela conduta e disciplinas dos membros de sua equipe. Os líberos não poderão ser os capitães da equipe. Então, tá bem claro aí quem são os responsáveis pela equipe. Técnico e capitão. Seguimos. Capitão. Antes da partida, o capitão assina a súmula e representa a sua equipe no sorteio. Ok? Durante a partida e enquanto enquadra, vou repetir para frisar bem. Durante a partida e enquanto enquadra, quando ele está em quadro, o capitão da equipe é o capitão no jogo. Quando o capitão da equipe não está em quadro, ou seja, aquele que está tarjado, tá certo? Aquele que participou do sorteio, quando ele não está em quadra, o técnico ou o próprio capitão, na ausência do técnico, tá certo? Se não existe um técnico, só existe o capitão ali na quadra. Então esse capitão ou técnico da equipe deverá designar outro jogador em quadra, excetuando-se o líbero, para assumir o papel de capitão no jogo. Este desempenhará as funções de capitão até ser substituído ou o capitão da equipe retornar ao jogo ou o set terminar. Então vou deixar de forma bem clara. Se o capitão da equipe, aquele que está com a tarja, tá certo? Que está identificado como capitão da equipe, se ele não estiver em quadra, obrigatoriamente o técnico tem que designar um novo capitão. É por isso que o segundo árbitro normalmente se aproxima, tá certo? Do técnico para solicitar para que ele indique quem é o novo capitão em quadra, tá certo? Seguimos. Quando a bola não estiver em jogo, somente o capitão no jogo, dentre todos os membros da equipe, estará autorizado a dirigir-se aos árbitros para solicitar explicações sobre a aplicação ou a interpretação das regras, assim como submeter os pedidos e perguntas de seus colegas de equipe. Se o capitão no jogo não concordar com a explicação do primeiro árbitro, ele poderá protestar formalmente contra a referida decisão e, de imediato, comunicar ao primeiro árbitro o requerimento do direito de registro oficial na súmula ao final da partida. Bom, de forma resumida aqui, e bem claro, só o capitão da equipe, e apenas ele, quando enquadra, ou aquele que está em quadra no seu lugar,
ou indicado para ser o capitão da equipe, só esse pode se dirigir ao primeiro árbitro para solicitar explicações sobre a aplicação da regra, sobre a marcação ou não de uma falta, tá certo? Então é só esse, por isso que é importante estar identificado, e quando não está, ele é identificado através de um sinal formalmente inicial, que é levantando a mão, né, quando indicado como capitão em quadra, para que todos saibam que é só ele que pode se aproximar do primeiro árbitro e pode ir até lá para solicitar esclarecimentos. No caso do capitão solicitar algum esclarecimento e ele não concordar com aquele esclarecimento, existe um ato pelo qual ele pode sim contradizer o árbitro, vamos assim dizer, tá certo? Que é o registro oficial na súmula ao final da partida do protesto. Então, no momento em que ele solicita os esclarecimentos, o árbitro realiza esses esclarecimentos, dá esses esclarecimentos. Se ele não concordar, ele tem que dizer ao primeiro árbitro naquele exato momento. Naquele exato momento ele tem que dizer: eu quero protestar contra essa decisão ou contra esses esclarecimentos, vamos assim dizer. Tá certo? Propriamente contra a decisão. Se ao protestar contra a decisão, ao final da partida, ele fazendo esse protesto, ele tem que obrigatoriamente reiterar esse protesto, e aí sim vai ser permitido a ele fazer esse registro. Seguindo, o capitão pode pedir autorização para trocar o uniforme no todo ou em parte, para verificar as posições das equipes, para verificar o piso, a rede e a bola. Aí volta lá ao que o Pedro perguntou, às vezes a bola pode murchar no decorrer do rally ali, e ele pode solicitar para que seja verificado. A altura da rede, pode ocorrer algum problema com a rede, ele também pode solicitar. E o piso, aí não precisa ser só o capitão, qualquer pessoa que está ali pode solicitar que seja verificado. Estando molhado o piso, para a segurança das equipes é necessário verificar. Aqui só um adendo rápido e importante, tá certo? O capitão pode solicitar que seja verificada as posições da sua equipe e da equipe adversária também, tá certo? Lá na frente a gente vai tratar melhor disso. Seguimos aí, Douglas. Na ausência do técnico, solicitar tempos de substituições. É bom frisar isso. Perdão. Na ausência do técnico, solicitar... Perdão, Douglas, eu não passei batida aqui. Desculpa. Quando não tem um técnico em quadra, não tem um técnico registrado na súmula, não compareceu o técnico, não existe técnico para aquela equipe, tá? O capitão é quem solicita os tempos e substituições. A questão da substituição é muito mais simples, né? Basta o atleta ingressar na zona de substituição, ela já está dada como solicitada, tá certo? Seguimos, Douglas. Ao final da partida, o capitão da equipe agradece aos árbitros e assina a súmula para ratificar o resultado. Então, é obrigação do capitão da equipe agradecer. Poderá, caso tenha requisitado ao primeiro árbitro no momento do acontecido, registrar seu protesto oficial contra a aplicação ou interpretação da regra por parte dos árbitros. Foi o que eu já expliquei anteriormente com relação aos protestos. O técnico, que é o outro responsável pela equipe. Durante a partida, o técnico conduz as jogadas de sua equipe de fora da quadra de jogo. Ele indica a formação inicial, os reservas e solicita tempos. No desempenho de suas funções, suas requisições serão submetidas ao segundo árbitro. Acho que aqui não tem dúvida. Antes da partida, o técnico, vou tirar essa parte de registro, confere os nomes e os números dos jogadores de sua equipe na relação nominal da súmula, assinando-a logo após. Aqui eu quero deixar uma dica para aqueles que são técnicos, tá certo? É para conferir. Os senhores devem conferir o que foi lançado na súmula, porque após assinar, não há mais como fazer nenhuma retificação ali, tá certo? Durante a partida, o técnico, antes do início de cada set, entrega ao segundo árbitro ou apontador a papeleta de ordem de serviço devidamente preenchida e assinada.
Senta-se no banco destinado à sua equipe o mais próximo possível do apontador, podendo deixá-lo. Requisitar tempos de descanso e ou substituições. Aqui vou fazer só um adendo rápido, uma explicação rápida com relação a sentar o mais próximo. Por isso que aquela primeira cadeira, ela está sempre à disposição do técnico. A primeira cadeira do banco de reservas, ela está sempre à disposição do técnico e deve estar sempre à disposição do técnico, porque é ali o local dele sentar, porque ali é o local mais próximo possível do apontador. O técnico pode, assim como outros membros da equipe, passar instruções aos jogadores em quadra. Somente o técnico pode desempenhar esta função enquanto em pé ou caminhando dentro do espaço da zona livre, à frente do banco da sua equipe, delimitada pela extensão da linha de ataque até a área de aquecimento, sem perturbar ou retardar a partida. Na sequência aqui, para as competições mundiais e da FIVB, o técnico só poderá desempenhar suas funções atrás da linha de restrição do técnico durante toda a partida. Como nós dissemos lá anteriormente, ainda está e ainda contém na regra a questão da linha de restrição do técnico, por isso a gente faz questão aqui de falar. O assistente técnico, ele senta-se no banco da sua equipe, não possui direito a qualquer intervenção no jogo, tá certo? Ele só senta e só faz o auxílio, só assiste ao técnico da sua equipe. No caso de ausência, tá certo? No caso de ausência do técnico, o assistente técnico, ele pode assumir as funções do técnico, desde que o capitão em quadra, tá certo? Capitão no jogo, solicite ao primeiro árbitro essa autorização. Então, vamos dizer que o técnico tenha que deixar o jogo, por qualquer motivo, tá certo? Independentemente do motivo, ele saia da quadra de jogo, tenha que deixar a quadra de jogo, e o assistente técnico venha a assumir as suas funções. Como isso vai ocorrer? O capitão em jogo vai se dirigir ao primeiro árbitro, solicitar a ele a permissão para que o assistente possa assumir as funções do técnico. E o primeiro árbitro pode ou não admitir isso, certo? Certo. Rafa, nós chegamos agora na regra 6, nós temos algumas dúvidas aqui, tá? Das regras 4 e 5, eu já vou te passar, assim você respira um pouquinho também, e a gente já responde para não ter que voltar tudo depois. Tá ótimo. O Dalmir até andou respondendo já aqui para alguns, mas é bom responder aqui para a gente enfatizar para todos, né? Então aqui o Carneiro perguntou, o corpo médico pode ter 2 membros na mesma função, por exemplo, 2 fisioterapeutas ou 2 médicos? Essa é uma discussão que já teve, acho que consta, não me recordo em qual documento, não pode ter. É um médico ou um fisioterapeuta. Seguindo aqui, o César de Sorocaba perguntou quais os critérios para o árbitro autorizar o atleta a jogar descalço ou não. Deixa eu só fazer rapidamente com relação à pergunta anterior, mas no regulamento específico da competição pode haver uma permissão, tá certo? Para que se tenha 2 médicos, 2 fisioterapeutas, e aí o árbitro vai acolher. Pela regra, é um fisioterapeuta e um médico. Não pode ter 2 na mesma função. O critério é se, de fato, o atleta necessita jogar descalço ou não. Esse é o critério, não existe outro critério. Se o atleta chega lá e diz, olha, rasgou o tênis dele, ele não tem outro tênis para utilizar, não tem condições de utilizar aquele tênis mais, ele não pode ficar com um pé com tênis e outro sem tênis. Tá certo? E aí você pode autorizar ele a jogar, porque se ele ficar com um pé com tênis, outro pé sem, pode causar um problema aí, uma lesão, ou seja, põe em risco a integridade dele. Mas não existe um critério objetivo. O objetivo é se tem ou não necessidade de jogar descalço. Perfeito. Seguindo aqui, se o capitão for desqualificado, quem assina a súmula ao final da partida? O capitão que está em jogo. Pergunta da Jusilene, só para citar a pergunta da Jusilene aqui, tá? Perfeito. O capitão que está em quadra ou que está em jogo é quem vai assinar a súmula. O capitão
pode pedir para o árbitro excluir seu técnico da quadra, tirar seu técnico da quadra? Não pode. Seguindo aqui mais uma pergunta essa pergunta foi do Celso, tá? Essa que eu fiz agora foi do Celso. Pergunta do Evanilson. A regra permite o técnico entrar como jogador. Caso ele entre como jogador e logo depois sai do jogo, ele pode assumir novamente a função de técnico? Do Evanilson do Pará. Me desculpa, qual que é a questão? A regra permite o técnico entrar como jogador. Perfeito. Caso ele entre como jogador e logo depois saia do jogo, ele pode assumir a função de técnico novamente? Vou deixar bem claro que se ele ingressar em quadra, tá certo? Como atleta, se ele ingressar, ele deixa para trás aí, vamos dizer assim, a função de técnico. Entra em quadra como atleta. Nesse caso específico, como nós lemos lá em cima, o assistente técnico não pode se tornar técnico, tá certo? Então, assim que ele sair de quadra, assim que o técnico que está lá jogando, está como atleta também, assim que ele sair de quadra, ele pode sim voltar a assumir as funções do técnico. Perfeito. E a última pergunta dessa primeira fase de perguntas, do Édipo, lá de Jacareí, né? O uniforme do atleta rasgou e não tem outro uniforme para trocar. Pode o atleta continuar jogando? Nesse caso, o árbitro tem que observar se aquilo ali se torna impraticável, vamos assim dizer. Aí vai depender de como o estado do uniforme está. Se o estado do uniforme ficar muito danificado, não tem como continuar. Aí o árbitro tem que usar um bom senso para verificar se de fato, né? E aí vai depender da competição também, né? Se for uma competição de alto nível, é inadmissível. É inadmissível que não tenha um outro uniforme. Mas se for uma competição mais simples, né? Uma competição mais singela, vamos assim dizer, que não tenha tanto investimento das equipes, são equipes amadoras, etc. Aí você tem que fazer um meio termo para verificar se é possível ou não continuar na partida. Se não for, se tiver realmente extremamente danificado, o atleta tem que deixar a quadra de jogo. Perfeito. Uma pergunta do Charuto e do Joel, aqui também a última, para a gente voltar. Se o manguito tem que ser todos da mesma cor. Obrigatoriamente para os jogadores regulares, sim. Só pode diferenciar para os líberos. Perfeito. Mas vou lembrar mais uma vez aqui, Douglas. O regulamento das competições é importante, porque pode ocorrer alterações de tudo isso que a gente está falando aqui. Então nós estamos tratando da regra oficial, mas é importante que todos saibam que quando estiverem participando de uma competição, o conhecimento do regulamento é essencial. Seguimos, Douglas? Isso aí. Perfeito. Formato do jogo. E agora começa a ficar mais interessante. Marcando um ponto. O ponto. Uma equipe marca um ponto caso obtenha êxito em fazer a bola tocar a quadra adversária. A equipe adversária cometa uma falta. A equipe adversária seja penalizada. E guardem bem, tá certo? Penalizado é um termo específico da regra, tá certo? Falta. Uma equipe comete uma falta ao transgredir qualquer regras do jogo ou violando-as, de outra maneira. Os árbitros julgam as faltas e determinam as penalidades de acordo com as regras. Se duas ou mais faltas são cometidas sucessivamente, somente a primeira é marcada. Se duas ou mais faltas são cometidas por jogadores de equipes adversários, uma falta dupla é cometida, repetindo-se o rally. Então nós temos duas informações importantes aqui. Se ocorrem faltas sucessivas, a primeira falta é que prevalece. Tá certo? Então, é importante lembrar disso. Duas faltas sucessivas, a primeira prevalece. E no caso de ocorrerem duas ou mais faltas por jogadores adversários, num mesmo ato, na mesma ocasião, isso é tido como uma falta dupla, e aí é obrigatório repetir o rally.
Rally e rally completo. Definições importantes aqui, galera. Vamos lá. Rally é a sequência de ações de jogo ocorridas desde o momento em que o saque é executado pelo jogador sacador até o momento em que a bola é considerada fora de jogo. Perfeito? Rally completo é a sequência de ações de jogo as quais, ao final, resultam em um ponto. Isso inclui a aplicação de uma penalidade, a perda do serviço devido no saque por ultrapassar o limite de 8 segundos. Então nós temos aqui a definição de rally, que é a sequência de ações no jogo ocorridas, mas que não geram um ponto, e o rally completo, que é a sequência que gera um ponto. Tá certo? Importante guardar essas definições, porque adiante elas vão ser utilizadas. Se a equipe sacadora vence o rally, esta marca um ponto e continua a sacar. Se a equipe receptora vence o rally, esta marca um ponto e deve executar o próximo saque. De forma muito simples e singela, se eu estou com a posse de bola e ganho o rally, eu continuo sacando. Ganho um ponto e continuo sacando. Se eu não estou de posse de bola e estou recebendo o saque, se eu ganho aquele rally, eu ganho um ponto e o direito de sacar. Acho que isso é o básico do voleibol. Para vencer um set, vencerá um set, exceto o quinto set, por seu caráter decisivo, a equipe que primeiro alcançar a marca de 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate, 24-24, o jogo continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. E já vou aqui de antemão dizer que não existe um limite. Pode ser 100 a 102 o final de um set. Tá certo? Então já pode ser infinito, é infinito. Para vencer a partida, vencerá a partida a equipe que vencer 3 sets. No caso de um empate em sets por 2-2, o quinto set de caráter decisivo será jogado até que uma das equipes alcance a marca de 15 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos, valendo a questão dos pontos infinitos também para o quinto set, tá certo? Equipe ausente e equipe incompleta. A equipe que se recusar a jogar, após ser convidada para tal, será declarada ausente, desistindo da partida, que terá como resultado a derrota por 3-0 em sets e parciais de 25-0 em cada set. A equipe que injustificadamente não se apresentar ao local, hora e data marcados para a partida, será declarada ausente. A partida terá o mesmo resultado e parciais que os da regra acima. Então nós temos aqui, nesse último item que eu li, no 6.4.2, o famoso WO. Esse é o WO, a equipe não compareceu para a partida. Acima, nós temos a equipe que se recusa a jogar. E aqui é importante dizer que a equipe que se recusa a jogar, independentemente do placar em que estava, o momento em que ela se recusa a jogar, ela perde a partida por 3-0, 25-0 em cada set. Então vou dar um exemplo bem drástico aqui. Está jogando, tá? A equipe do Pinheiros contra a equipe do Paulistano. E no terceiro set, enquanto a equipe do Pinheiros vencia por 2-0 em sets e vencia por 24-1 o terceiro set, por qualquer motivo, não sei lá, inventem aí como vocês quiserem, a equipe do Pinheiros se recusou a continuar na partida. Não quis jogar mais, não voltou mais para o jogo, se recusou. O que o árbitro vai fazer? Ele vai finalizar a partida, tá certo? Dar àquela equipe como uma equipe ausente
E o Pinheiros vai perder o jogo por 3-0, parciais 25-0, 25-0 e 25-0. Perfeito? Seguimos, Douglas. A equipe declarada incompleta, aqui estamos tratando de equipe incompleta já, ok? Tratamos anteriormente de equipe ausente, agora de equipe incompleta. A equipe declarada incompleta para o set ou para a partida perderá o set ou a partida. A equipe adversária receberá os pontos ou sets necessários para vencer o set ou a partida. A equipe declarada incompleta manterá seus pontos e sets ganhos até o momento da declaração. Bom, aqui é diferente do que aconteceu. Vou utilizar do mesmo exemplo, tá certo? Que eu utilizei anteriormente. Esporte Clube Pinheiros jogando, vencendo por 2-0, 24-1, tá certo? E o Paulistano, num determinado momento do jogo, Paulistano não, me perdoe, a equipe do Pinheiros só tinha 6 atletas, só aquelas 6 que estavam em quadra nesse 24-1. Uma atleta se lesiona gravemente e não pode continuar no jogo. A equipe dela vai estar, nesse momento, com apenas 5 atletas. O que ocorre? Não pode continuar o jogo. Com 5 atletas, tá certo? Não pode continuar o jogo. Então, nesse momento, a equipe dela é declarada incompleta para aquele set e são concedidos os pontos necessários para a equipe adversária para vencer aquele set. Então vai vencer o set por 26-24. O Paulistano vence o set por 26-24 e os demais sets por 25-0 e vence o jogo nesse caso, vence o quarto set por 25-0, o quinto set por 15-0 e nesse caso ele vence a partida por 3-2, a equipe do Paulistano. Tá ok? Seguimos, Douglas. Aqui nós temos aí na estrutura, deixa aquela foto lá, olha aí, nosso amigo Paulo Beal, os 2 atletas posicionados, os capitães das equipes posicionados para o sorteio, ok? Um árbitro de frente para o outro, um atleta de frente para o outro e o sorteio. Seguimos, Douglas. Sorteio. Antes do início da partida, o primeiro árbitro realiza o sorteio para decidir qual equipe executará o primeiro saque, assim como o lado da quadra em que cada uma atuará durante o primeiro set. Caso o quinto set de caráter decisivo seja necessário, um novo sorteio será realizado. O sorteio será realizado com a presença dos capitães das 2 equipes. Seguimos. Agora o mais importante. O vencedor do sorteio escolherá entre o direito de executar ou receber o primeiro saque ou o direito de escolher o lado da quadra que sua equipe iniciará a partida. Então, deixando bem claro para vocês, quem vence o sorteio tem o direito de escolher entre sacar, receber ou o lado da quadra. Tá certo? O perdedor do sorteio é reservado o direito à alternativa restante. Não tem, acho que, dúvida aqui. Então, se eu sou o capitão da equipe, venci o sorteio, se eu escolhi receber o saque, por exemplo, a outra equipe tem o direito de escolher entre... Ela vai estar com o direito, na verdade, de sacar, mas tem o direito de escolher um ou outro lado da quadra. Tá certo? E se eu sou o capitão da equipe que venci e escolhi o lado da quadra, o outro capitão tem o direito de escolher entre sacar ou receber. Aquecimento oficial. Antes do início da partida, caso as equipes dispuserem de uma quadra exclusivamente para aquecimento, estas terão 6 minutos de aquecimento de rede em conjunto. Caso contrário, poderão ter 10 minutos. Para as competições mundiais oficiais da FIBA, e aqui no Brasil também, são utilizados 10 minutos de aquecimento simultâneo na rede. É aquilo habitual, aquecimento de rede que a gente sempre vê ocorrendo. Se qualquer dos capitães requisitar que o aquecimento de rede seja realizado de forma separada, ou seja, consecutivamente, cada equipe terá direito a 3 ou 5 minutos, conforme o caso.
No caso de aquecimentos separados, a equipe que executará o primeiro serviço será a primeira a realizar o aquecimento de rede. Aqui 2 dados importantes e rápidos, sintetizando bem a situação. Se um dos capitães disser que quer aquecer separadamente, ele tem esse direito e o árbitro obrigatoriamente tem que conceder. Tá certo? Então ele vai aquecer separado na rede como? A equipe que saca, ou seja, a equipe que vai executar, na verdade, o primeiro saque, é aquela que tem direito de aquecer primeiro. Então a equipe que receberá o saque deixa a quadra de jogo, fica fora da quadra de jogo, porque a equipe que executa o primeiro saque vai poder utilizar a quadra de jogo inteira, tanto o lado dela quanto o lado adversário. Passado o tempo, a outra equipe vai ocupar toda a quadra de jogo e vai executar o aquecimento separado. Tá certo? Formação inicial das equipes. Cada equipe sempre apresentará 6 jogadores em quadra. A formação inicial da equipe indica a ordem de rotação dos jogadores em quadra. Esta ordem será mantida durante todo o set. Então, bem claro, para ter jogo, a equipe tem que ter 6 jogadores em quadra. Antes do início de cada set, o técnico deve apresentar a formação inicial de sua equipe na papeleta de formação ou através de dispositivo eletrônico, no caso, como eu falei anteriormente, do tablet, ser utilizado. A papeleta é entregue totalmente preenchida e assinada ao segundo árbitro, ou ao apontador, ou enviada eletronicamente direto para a súmula eletrônica. Os jogadores que não constarem na papeleta de formação inicial de um set, excetuando-se os líberos, serão os reservas para aquele set. Então, para quem não tem conhecimento, e essa é a ideia, transmitir para aqueles que também não conhecem, existe um documento que é uma papeleta pequena, quadrada, que tem todas as posições da quadra, que nós vamos ver daqui a pouco, e ela é preenchida pelo técnico com o número dos atletas que vão iniciar a partida e qual posição cada atleta vai ocupar. Isso é entregue ao segundo árbitro ou ao apontador e é lançado na súmula a partir dessa papeleta a ordem em que a equipe vai jogar. Seguimos, Douglas. Após a papeleta de formação inicial ser entregue ao segundo árbitro ou apontador, qualquer alteração na formação da equipe em quadra deverá ser efetuada através de uma substituição regular. Divergências entre o posicionamento dos jogadores em quadra e a papeleta de ordem inicial serão dirimidas da seguinte forma. Então, deixa eu deixar bem claro o primeiro tópico, 7.3.4. Entregou a papeleta e está lá na equipe, vamos dizer assim, na posição 1, o 1, o 2, vamos seguindo aí, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a numeração dos meus atletas. Se por um acaso, na hora de formatar a equipe dentro de quadra, na hora de entrar na quadra, estiver lá um atleta que não seja o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6, se o técnico insistir em mantê-lo em quadra, ou seja, está lá o número 7 e não o número 6, se o técnico insistir em mantê-lo em quadra, tem que realizar uma substituição regular. Então, vai ser feita a substituição. O número 6 entra em quadra, fica ali, e o número 7 vai para a posição de substituição, para a zona de substituição, e é feita uma substituição regular. Bom, voltamos aqui então. Divergências entre os posicionamentos dos jogadores em quadra e a papeleta de ordem inicial serão dirimidas da seguinte forma. 1. Caso a divergência seja identificada antes do início do set, as posições dos jogadores devem ser retificada de acordo com a papeleta de formação inicial. A equipe em questão não será sancionada. Vamos deixar bem claro para quem está assistindo um jogo, quando o segundo árbitro se aproxima da quadra antes do início da partida, vocês podem perceber que ao se aproximar da quadra, ele está com um documento na mão, que é a papeleta inicial, e é ali que ele confere todas as posições desses atletas. Se por um acaso houver alguma posição ali trocada, obrigatoriamente o árbitro deve corrigir essa posição,
Tá certo? Então vamos dizer que o número 6, que deveria estar na posição 6, ele está, na verdade, na posição 5 incorretamente. Então, o árbitro tem que chamar a atenção para que ele se posicione corretamente na posição 6. Seguimos, Douglas. Caso antes do início do set, uma posição seja ocupada por outro jogador, que não seja aquele listado na papeleta de formação inicial, esta deverá ser corrigida conforme o relacionado e assinada pelo técnico. A equipe em questão não será sancionada. Pode acontecer daquele mesmo exemplo que eu usei inicialmente, ao invés do número 6 estar em quadra, está o número 7. O que o árbitro vai fazer? Ele simplesmente vai mandar o número 7 sair da quadra e vai colocar o número 6 ali e ponto final. Se o técnico não quiser fazer a substituição, nenhum problema, o atleta número 7 vai lá para a zona de aquecimento ou para o banco de reservas e o número 6 joga normalmente. Seguimos. Todavia, e agora vem, se o técnico desejar conservar tal jogador não registrado em quadra, será solicitada uma substituição regulamentar registrada na súmula. Seguimos, Douglas. Bom, se a divergência entre as posições dos jogadores e a papeleta de formação inicial é verificada após o início do set, o posicionamento da equipe faltosa deve ser retificado, deve ser corrigido. Os pontos obtidos pela equipe adversária são mantidos, além de receber um ponto e o direito ao próximo saque. Todos os pontos marcados ou recebidos pela equipe faltosa, desde o momento em que houve a troca de posição, serão cancelados. Então eu vou tentar aqui sintetizar para os mais simples, inclusive não só para os árbitros, mas para aqueles que são praticantes e que não têm tanto tato com a regra. Se por um acaso aquele atleta número 6 que deveria estar em quadra, ele não está, e o número 7 permaneceu ali sem que o segundo árbitro ou a equipe de arbitragem, a apontadora, ninguém percebeu, e ele jogou e a equipe dele foi vitoriosa em 2 pontos. Tá certo? Então a equipe dele está vencendo por 2-0 e nesse momento, no momento em que se verifica que ele está incorretamente em quadro, ou seja, a apontadora percebeu, o segundo árbitro percebeu, o primeiro árbitro percebeu que aquele atleta não deveria estar em quadra. Nesse momento, se estiver, por exemplo, 2-0, são retirados os pontos, vai para 0-0 novamente, e o atleta número 6 tem que ingressar em quadra. Se por um acaso, no momento em que foi percebido, estava 2-1, retira-se esses 2 pontos, tá certo? E vai se permanecer 1-0. No entanto, se a posse de bola estiver com a equipe que está posicionada incorretamente, com um atleta irregular, a posse de bola imediatamente passa para a equipe adversária, essa equipe recebe 1 ponto, tá certo? Então, se estiver 2-0, a posse de bola vai para a equipe adversária, essa equipe vai ficar com 1-0 e vai ser retificado. O atleta número 6 vai entrar em quadra. Tá certo? Acho que fui claro aí com essa discussão que é bem complicada. E até para prevenir, porque eu sei que essas perguntas ocorrem, se por um acaso se percebeu, tá certo? Com um ponto, não vai haver uma duplicidade de pontos. Seguimos, Douglas? Rafa, vamos lá. A pergunta do Beto Campos, aqui o Betão de Barretos. Beto. Um abraço, Beto. Grande Betão. Isso aí. Se houver uma confusão no aquecimento de rede entre as equipes, você autoriza, você manda as equipes irem para o saque ou manda aquecer separado até se esgotarem os minutos? Não tem, nesse caso não vai haver aquecimento separado. Na verdade, eu posso tanto mandar a equipe para o saque, se não foi uma confusão generalizada que causou um tumulto muito grande, ou posso simplesmente encerrar o aquecimento oficial também. É permitido também encerrar o aquecimento oficial e, obviamente, quando iniciar a partida, iniciar com as punições necessárias. Isso aí. A Jusilene, se a equipe está sacando e o adversário recebe uma penalidade, um cartão vermelho, essa equipe que está sacando, a equipe dela que está sacando, tem que realizar um rodízio? Não. A equipe não precisa.
A equipe, ela tá sacando e a equipe adversária que tomou a penalidade, é isso, Douglas? Isso, É que isso. cortou um pouco a... É isso? Isso. Não. A equipe dela Não tá é, sacando e a adversária toma uma penalidade. não é realizado nenhuma rotação. Continua no saque normalmente, só ganha o ponto. Perfeito. E se, por exemplo, uma equipe se atrasar para o jogo, você realiza o sorteio com apenas um capitão ou você tem que esperar o outro capitão para realizar o sorteio? Essa dúvida aí eu já imaginava que surgiria. Na verdade, não existe sorteio com um único capitão. O que é feito quando uma equipe está atrasada, né? Existem regulamentações específicas, regulamentações antigas, e hoje existe na Cobrave, né, um manual que diz do procedimento. Mas no caso, eu, Rafael, entendo ser muito mais justo aguardar até o limite, tá certo, do horário, para se fazer o sorteio. Então vamos só dar um exemplo aqui rápido. Se o jogo está marcado para as 19 horas e o meu regulamento, tá certo, permite uma tolerância de 30 minutos, o que eu faço? Eu vou liberar o aquecimento de rede, tá certo? E vou dar, obviamente, à disposição pro capitão. O capitão vai me dizer, olha, eu quero sacar, quero receber, quero esse lado da quadra. Enfim, ele vai escolher. Ele pode escolher, não tem problema nenhum. Tá? Ele já vai me dizer antecipadamente, isso já vai ficar registrado. Mas eu vou partir para o aquecimento de rede às 19h20. Para quê? Para que essa equipe que está presente, que fez tudo corretamente, que não incorreu em nenhum problema, para que ela aqueça até às 19h30. Se a equipe adversária chegar, ela vai adentrar a quadra de jogo, vai ser lançado na súmula todos os atletas, vai ser verificada a regularidade dela, e assim que verificada a regularidade, se ainda tiver o aquecimento de rede disponível, ou seja, se ainda a equipe que estava presente ainda tiver dentro do tempo de aquecimento, pode ser permitido que ela participe desse aquecimento. Se ela não tiver, se tiver acabado, ela perde o direito do aquecimento de rede e o jogo se inicia diretamente sem o aquecimento oficial pela equipe que chegou atrasada. Isso aí, agora aumentou a responsabilidade, hein, Rafa? O mestre Simino entrou aqui com a gente, grande árbitro internacional que representou muito para o nosso voleibol. Sem dúvida, sem dúvida. Um abraço, professor. Abraço, Simino. Tem mais duas perguntas aqui sobre falta de cabelo na rede, esse tipo de coisa. Nós não vamos falar sobre isso, porque vai ter a questão do toque na rede, isso aquilo lá para frente, aí nós respondemos essa pergunta, tá? Perfeito, então acho que todos já voltaram, podemos voltar para a regra, né? Vamos lá. Bom, seguindo. Caso um jogador não relacionado na relação nominal esteja em quadra, todos os pontos do adversário serão considerados válidos, além de receber um ponto e o direito ao próximo saque. A equipe faltosa perderá todos os pontos e ou sets ganhos a partir do momento que o jogador não registrado entrou em quadra. Uma nova papeleta de formação inicial deverá ser preenchida, assim como um jogador devidamente inscrito na súmula deverá entrar em quadra, ocupando a posição do jogador não registrado. Esse caso é o caso de um atleta que sequer consta da relação nominal. Então, vamos dizer que no caso lá que eu utilizei como exemplo, o atleta número 7, tá certo? Ele não está na relação nominal, ou seja, ele nem sequer consta da súmula. Então, na verdade, isso daí vai causar esse resultado. A equipe vai perder todos os pontos, se for o caso, vai ser dado um ponto para a equipe adversária, tá certo? Se ela já não tiver de posse de bola quando se descobrir essa situação. E é necessário fazer uma nova papeleta inicial e o jogo prossegue normalmente. Se ganhou um set, vamos dizer assim, que ganhou o primeiro set com esse atleta irregular. Ganhou o set, vai perder aquele set de 25-0 e o jogo vai prosseguir depois no restante dos outros sets. No momento em que... Posições. Agora vai. No momento em que a bola é golpeada pelo sacador, cada jogador, exceto o sacador,
deverá estar posicionado dentro de sua quadra, conforme a ordem de rotação, que está lá na papeleta inicial. As posições dos jogadores em quadra são numeradas da seguinte forma. 3 jogadores ao longo da extensão da rede formam a linha de frente e ocupam as posições 4, 3 e 2. Os 3 restantes formam a linha de trás, ocupando as posições 5, 6 e 1. Então, 4 lá na frente, tá certo? 4 frente esquerda, 3 frente central, 2 frente direita. Atrás, 5 traseira esquerda, 6 traseira central, 1 traseira à direita. Está aí bem claro uma posição em quadra. Então, 4, 3, 2, 1 lá, como está descrito na regra anterior, 5, 6, 1. Tá certo? Posição 1, traseira direita, 6, traseira central, 5, traseira esquerda. Posição 4, frente esquerda, 3, frente central, 2, frente direita. Posição relativa entre jogadores. Cada jogador da linha de trás deve estar posicionado mais afastado da linha central do que seu jogador correspondente da linha de frente. Tá certo? Então, quem está atrás tem que estar posicionado mais afastado da linha central do que aquele seu jogador correspondente da linha de frente. Os jogadores da linha de frente e os da linha de trás, respectivamente, devem estar posicionados lateralmente conforme a ordem indicada na regra. Seguimos, Douglas. As posições dos jogadores são determinadas e controladas conforme a posição do contato de seus pés com o solo da seguinte forma. Cada jogador da linha de frente deve ter ao menos parte do seu pé mais próximo à linha central que os pés do jogador correspondente da linha de trás. Então, aqui de forma rápida e simples, a correspondência frente e trás é feita entre os atletas da posição 1 e posição 2, ou seja, a posição 1 tem que estar mais afastado da linha central do que a posição 2. Obrigado, Douglas. O posição 6 tem que estar mais afastado da linha central do que o posição 3. O posição 5 tem que estar mais afastado da linha central do que o posição 4. Tá certo? Então, verificando e repetindo. Cada jogador da linha de frente deve ter ao menos parte de seu pé mais próximo à linha central que os pés do jogador correspondente da linha de trás. Perfeito. Seguimos. Cada jogador à direita ou à esquerda das linhas de frente e de trás deve ter ao menos parte de seu pé mais próximo da linha direita ou esquerda que os pés do jogador central naquela linha. Após o golpe do saque, os jogadores poderão se mover livremente dentro de sua quadra, assim como na zona livre. Então, Douglas, coloca lá de novo as posições, por gentileza. Deixando bem claro aqui, lateralmente, o atleta posicionado na 6 tem que estar mais à esquerda do que aquele da posição 1. Ou seja, o da posição 1 tem que estar mais próximo da linha direita do que o da posição 6. E no caso aqui, o da posição 5 tem que estar mais próximo da linha esquerda do que o da posição 6 e, correspondentemente, o da posição 1. Tá certo? E à frente, a mesma situação. Posição 2 mais próximo da linha direita do que o da posição 3. Posição 4 mais próximo da linha esquerda do que o da posição 3. Tá certo? Seguimos lá então, Douglas. Aqui, não sei se todos veem com clareza, tem a disposição. A primeira figura, olhando da esquerda para a direita, no plano superior, nós temos ali um jogador da linha de frente, desenhado ali em branco, com os pezinhos em branco, com os pés mais próximos da linha central do que o jogador da linha de trás, que está representado pelos os pezinhos azuis. Tá certo?
Então, correto da posição esquerda, falta na posição central, por quê? Porque estão na mesma linha e não podem estar, e a direita falta porque o jogador da linha de trás está com o pé mais próximo da linha central do que o jogador da linha de frente. Tá certo? Abaixo, nós temos a correspondência direita e esquerda, ou seja, lateralmente. Então, pezinho azul ali, mais à direita do que o pezinho branco. Correto, então? E na sequência, a gente está vendo o que é falta. Quando deveria estar mais à direita e não está. Quando deveria estar mais à esquerda e não está. Tá certo, Douglas? Faltas de posição. Uma equipe comete uma falta de posição se um jogador não ocupa sua posição correta no momento em que a bola é golpeada pelo sacador. Quando um jogador está na quadra por meio de uma substituição ilegal e o jogo se inicia, isto é considerado uma falta de posição com as consequências de uma substituição ilegal, como a gente já viu acima, tá certo? Se o sacador comete uma falta no momento do golpe do saque, esta se sobrepõe à falta de posição. Se o saque torna-se faltoso após o golpe do sacador, a falta de posição se sobrepõe àquela. Então, aqui de forma rápida, se no momento da execução do saque, o sacador, vou só dar um exemplo, um único exemplo, ele pisa na linha, essa acho que foi até uma dúvida de um colega nosso na live anterior, se ele pisa na quadra e executa o saque de dentro da quadra e a equipe adversária está incursa numa falta de posição, ou seja, está fora de posição, a falta do sacador, ou seja, daquele que sacou de dentro da quadra, vai se sobrepor a essa falta de posição. Ou seja, o árbitro, obrigatoriamente, o primeiro árbitro tem que marcar a falta do sacador. Tá certo? No entanto, se o atleta executa o golpe de saque corretamente, ou seja, executa o saque corretamente, e esse saque se torna faltoso, vou dar um exemplo, a bola vai para fora, essa falta de bola fora, ela não se sobrepõe à falta de posição. Isso quer dizer que a falta de posição vai ser marcada pelo, vamos dizer assim, pelo segundo árbitro, vamos dizer, tá certo? Vamos dizer que é a equipe receptora que está fora de posição, a equipe receptora vai ser punida com essa falta de posição, independentemente do saque ter ido para fora. Seguimos, Douglas. Uma falta de posição acarreta as seguintes consequências. A equipe faltosa é sancionada com 1 ponto e a equipe adversária terá o direito ao próximo saque. O posicionamento dos jogadores da equipe faltosa deve ser retificado. Então, vamos dizer que a equipe receptora está fora de posição, tá certo? O segundo árbitro marca essa falta. Marcada essa falta, vai ser dado mais 1 ponto para a equipe sacadora, a posse de bola já está com ela, é mantida a posse de bola com ela, e o segundo árbitro obrigatoriamente tem que corrigir a posição da equipe receptora que cometeu a falta. Tá certo? Aqui está novamente as posições, não é isso, Douglas? Isso. Posição 1, jogador de defesa direita. Posição 2, jogador de ataque direita. Posição 3, jogador de ataque centro. Posição 4, jogador de ataque esquerda. Posição 5, jogador de defesa esquerda. Posição 6, jogador de defesa centro. Aqui nós vamos ver alguns slides de exemplos de posicionamento, tá certo? Esse posicionamento, ele está correto? Sim, está correto. Posição 1, 6 e 5, posição 2, 3 e 4. Ou seja, tudo correto. Posição 1 mais próximo da linha direita do que a posição 6. Posição 5 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. Posição 6 no centro dos dois.
A mesma coisa à frente, 2 mais próximo da linha direita, 4 mais próximo da linha esquerda, o 3 ao centro, perfeito, sem problema nenhum. O próximo, Douglas. Nesse caso também, perfeito. Tá certo? Posição 1, mais próximo da linha direita do que o posição 2. Aqui, Douglas, eu estou com um pouco de dificuldade, mas não está perfeito porque a posição... Posição 1 tá certinho, Rafa. Perfeito, Posição não, 1... perfeito. É que eu não sumiu da tela minha aqui, não sei se aconteceu com os outros. Voltou aqui. Posição 1, perfeito, mais próximo da linha direita do que o posição 6, que também está ao centro, e o posição 5 está mais próximo da linha esquerda. À frente, a mesma coisa. Posição 2 mais próximo da linha direita do que a posição 3, o posição 4 mais próximo da linha esquerda do que a posição 3, e, só para a gente deixar bem claro, posição 3 mais próximo da linha central do que a posição 6, que é o correspondente dele. Tá certo? De trás. Seguindo. Não sei o que está acontecendo aqui, Douglas. Já passou? Não apareceu aí? Já tá nele. Passou aqui para mim agora. Eu acho que minha internet aqui não está muito... Tirando aí, Douglas, a bolinha. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá. Você quer que eu fale esse, Rafa? Fala para mim que eu acho que eu tô com algum problema aqui que tá girando então, uma bolinha. Vamos lá, gente. Ó. Aí o posição 1 tá atrás do posição 2, posição 6 atrás do posição 3 e posição 5 atrás do posição 4. Tá correto? Na frente, o posição 3, que é o meio frente, tá entre 4 e 2, e o posição 6 no fundo tá entre 5 e 1. Então é uma formação que tá correta. Ok? Perfeito, Douglas. Próxima. Agora eu consegui ver aqui. Conseguiu? Maravilha. Chegou a próxima aí? Chegou. Tá em vermelho aqui. Beleza. Aqui é a incorreção, tá certo? Nas posições de trás, o que aconteceu? O posição 1, que deveria estar mais próximo da linha direita do que o posição 6, que deveria estar ao centro, estão trocados. Essa é uma falta clássica de posição, fora de posição, tá certo? Seguimos, Douglas. Aqui também tudo correto. Posição 1, mais próximo da linha direita do que a posição 6. Posição 5, mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. Posição 2, mais próximo da linha direita do que a posição 3. Posição 4, mais próximo da linha esquerda do que a posição 3. O 6 ali ainda, posição 6 continua ainda mais distante da linha central do que a posição 3. Tá certo? 1 e 2 também, mesma correspondência aí, também mais próximos, os dois, a posição 2, 3 e 4 estão correspondentes mais próximos à linha central. Já foi, Douglas? Foi, né? Não, esse ainda não. Agora, 1, 2, perfeito. Posição 1, perfeito, aqui também essa posição. Por quê? Posição 1 mais próximo da linha direita do que a posição 6. Mesma coisa, posição 5 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. Posição 6 mais distante da linha central do que a posição 3. Lá na frente a mesma coisa, 2 e 4 correspondente mais próximos às suas linhas do que a posição 3 central. E aqui temos mais um exemplo de correção. Posição 1 mais próximo da linha direita, tá certo? Do que a posição 6. Posição 5 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. À frente a mesma coisa, 2 mais próximo da direita do que o 3. 4 mais próximo da linha esquerda do que o 3. E na correlação frente e trás, todos também corretamente. 2, 3 e 4 mais próximo da linha central do que posição 1, 6 e 5. Perfeito, Douglas. E aqui temos um exemplo de falta de posição na correspondência frente-trás.
Por quê? O posição 6 deveria estar mais distante da linha central do que o posição 3. E nesse caso eles estão invertidos, tá certo? A posição 6 está mais próximo da linha central do que a posição 3, e isso caracteriza uma falta de posição. Aqui na prática, certo? Posicionamento dos atletas em quadra corretamente, posição 1 mais distante da linha central do que a posição 2, posição 2 mais próximo da linha direita, tá certo? Do que a posição 3, que é o número 13, que está ali, isso. Posição 4 mais próximo da linha lateral esquerda do que a posição 3. Posição 5 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. Tudo correto aí, então, e na correspondência frente e trás, todos também corretamente. Só para deixar uma coisa bem clara nessa imagem, volta rapidinho, Douglas. Vejam que a posição 2 e 6 estão na mesma linha ali praticamente, vamos assim dizer. Mas isso não acarreta nenhuma falta. Simplesmente porque a posição 2 e posição 6 não guardam nenhuma correlação entre si. Tá certo, Douglas? Perfeito. Seguimos. Aqui também temos mais um exemplo aqui de correlação correta. Posição 1 mais próximo da linha direita do que a posição 6. Posição 4 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. Perdão, do que eu estou vendo o número das camisetas. Posição 1 mais próximo da linha direita do que a posição 6. Posição 5 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. Tá certo? Mesma coisa na frente. Posição 2 mais próximo da linha direita do que a posição 3. Posição 4 mais próximo da linha esquerda do que o da posição 3. E na correspondência frente e trás, o posição 1 está mais distante da linha central do que o posição 2. O posição 3 está mais próximo da linha central do que o posição 6. E na posição 4 e 5, a mesma correlação. Posição 4 mais próximo da linha central do que a posição 5. Seguindo aqui, mais uma correlação correta. Posição 1 está mais próximo da linha lateral direita do que a posição 6. Assim como posição 5 também está mais próximo da linha esquerda, da linha lateral esquerda, do que a posição 6. Tá certo? A mesma coisa à frente. A posição 2 está mais próximo da linha direita do que a posição 3. E a posição 4 está mais próximo da linha esquerda do que a posição 3. E na correlação frente e trás, o que nos importa aqui para que vocês tenham a noção clara, a posição 4 está mais próximo da linha central do que a posição 5. Ali o posição 5 está passando pela posição 3, mas entre eles não há qualquer correlação, por isso não há nenhuma falta. Aqui também podemos observar mais um exemplo. Posição 1 está mais à direita, ou seja, está mais próximo da linha direita do que a posição 6, assim como a posição 5 está mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. A mesma coisa acontecendo na correlação frente. Posição 2 está mais próximo da linha direita do que a posição 3. O posição 4 está mais próximo da linha esquerda do que a posição 3. E na correlação frente e trás, percebe-se pelo posicionamento, ou pelos pés do atleta, tá certo? O pé do atleta, posição 6 está mais distante da linha central do que a posição 3. O posição 1 está mais distante da linha central do que a posição 2. O posição 5 está mais distante da linha central do que a posição 4. Então, perfeita correlação, perfeita posição também. Aqui também
temos o posicionamento correto. Posição 1 mais próximo da linha direita do que o posição 6. Posição 5 mais próximo da linha esquerda do que o posição 6. À frente, posição 2 mais próximo da linha direita do que o posição 3. Posição 4 mais próximo da linha esquerda do que o posição 3, tá certo? E na correlação frente-trás, o que mais traria dúvida seria a posição 4 e 5, mas pelo posicionamento dá para ver que o pé esquerdo do posição 4 está à frente, então mais próximo da linha central do que o da posição 5, e por isso o posicionamento está correto. Aqui temos mais um exemplo de posicionamento que é idêntico ao posicionamento do primeiro, não é, Douglas? Nós já vimos esse posicionamento. Esse é o levantador na 4. Isso, já teve esse lá na frente, ou não? Sim. Parecido. Então, é bem parecido, né? Posição 1 mais próximo da linha direita do que a posição 6. Posição 5 mais próximo da linha... Pode ir nele lá, Douglas. Perdão, gente. Desculpa, foi confusão minha. Posição 1, então, mais próximo da linha direita do que a posição 6. Posição 5 mais próximo da linha esquerda do que a posição 6. À frente, a mesma situação. Posição 2, posicionado mais próximo da linha direita do que a posição 3. E a posição 4, mais próximo da linha esquerda do que a posição 3. Perfeito, Douglas. E correspondente frente e trás, mesma coisa, tá? O 1 está mais próximo da linha de trás, vamos assim dizer, ou está mais distante da linha central do que o posição 2. O posição 6 está mais distante da linha central do que o posição 3. E o posição 5 também está mais distante da linha central do que o posição 4. E aqui temos mais um último exemplo, também correto. Posição 1 está mais à direita, ou seja, mais próximo da linha direita do que o posição 6. O posição 5 também está mais próximo da linha esquerda do que o posição 6. À frente, o posição 2 está mais à direita, mais próximo da linha direita do que o posição 3. O posição 4 está mais próximo da linha esquerda do que a posição 3. Na correspondência frente e trás, também a posição 2 está mais próximo da linha central do que a posição 1. O posição 3 está mais próximo da linha central do que a posição 6. E o posição 4 está mais próximo da linha central do que a posição 5. Espero que esses slides eles tenham deixado claro, né, as correlações para vocês, para que não haja dúvida sobre isso, tá bom? Seguimos aqui. Rotação. A ordem de rotação é determinada pela formação inicial da equipe e controlada através da ordem de saque e posição dos jogadores durante todo o set. Quando a equipe receptora ganha o direito de sacar, os jogadores avançam uma posição no sentido dos ponteiros do relógio. Jogador da posição 2 avança para a posição 1 para sacar. Jogador da 1 retorna para a 6 e assim por diante. Então, ele vai girar, a equipe vai girar sempre na ordem do relógio. Então, o 2 vem para 1 para sacar, o 1 vai para 6, a 6 vai para 5, 5 para 4, 4 para 3, 3 para 2. Faltas na rotação. Uma falta na rotação é cometida quando o saque não é efetuado conforme a ordem de rotação, acarretando as seguintes consequências. O apontador paralisa o jogo através da campainha. A equipe oponente ganha 1 ponto e o próximo serviço. Se a falta de rotação é determinada somente após o rally ser completado, o qual se iniciou com uma falta de rotação, somente um único ponto é dado à equipe oponente, independentemente do resultado do rally jogado. Então aqui, o que acontece? Era para sacar o número 6 e na verdade, equivocadamente, foi sacar o número 1. No momento em que é executado esse saque, ou seja, o atleta toca a bola para executar o saque,
a apontadora toca a campainha informando que ocorreu um erro na rotação. Tá? E informa o segundo árbitro, que vai informar o primeiro árbitro, que na verdade o atleta correto para sacar deveria ser o atleta número 6 e não o número 1. Perfeito. Se isso ocorrer, ou seja, for verificado após o rally, tá? Que houve um erro na rotação, a equipe ela perde a posse de bola, tá certo? Essa posse de bola é dada para a equipe adversária e um ponto. Mas se ao final do rally a equipe que tem direito a esse ponto, ou seja, a equipe receptora, foi quem ganhou o rally, aí não é dado um novo ponto, ou seja, não é dado mais um ponto para ela. Então vamos dizer que a equipe do Pinheiros está sacando e o atleta número 6 vai lá e saca equivocadamente no lugar do número 1. Esse rally continua, tá certo? Esse rally continua e ao final do rally a equipe do Paulistano venceu esse rally, tá certo? Se ao vencer o rally, aí ao final do rally, foi verificado que na verdade não era o número 6 quem tinha que sacar, e era o número 1, ou não era o número 1, era o número 6, ou seja, verificou-se que a equipe do Pinheiros, o sacador estava incorreto, simplesmente vai se fazer a correção da posição da equipe, e a posse de bola já está com a equipe do Paulistano, e ela já ganhou o rally. Então ganhou o ponto e não vai ser concedido mais nenhum ponto pelo erro de rotação. Seguimos. A ordem de rotação da equipe faltosa deve ser retificada. Além disto, o apontador deve determinar o momento exato da ocorrência da falta e todos os pontos anotados desde este momento pela equipe infratora deverão ser cancelados. Os pontos dos adversários são mantidos. Caso o momento da ocorrência da falta não possa ser determinado, não há cancelamento de pontos e o saque para o adversário será a única sanção. Então, se por um acaso foi no início da partida, tá certo? Verificou-se no início ali do set, no início do erro. Então, tá 0-0, aí vai ser, vou alterar aqui o exemplo, tá 2-0 para o Pinheiros, tá rolando. Pinheiros ganhou a posse de bola, tá 2-0 pro Paulistano, Pinheiros ganhou a posse de bola, 2-1, tá certo? Aí, ao invés do número 6, que era o atleta do Pinheiros que deveria sacar, foi para sacar o número 7, tá? Vou utilizar esse como exemplo, e ele saca, por exemplo, 2 vezes incorretamente, e só na terceira vez, e aí tá 2-2, só na terceira vez, foi verificado o erro, tá certo? Esses 2 pontos conquistados com o sacador incorreto, com o número 7 incorreto, eles são retirados, tá certo? Acho que esse exemplo tenha deixado claro. Acabamos. Perfeito, aí, né, Douglas? Rafa. Acabamos a regra 7. Quem tiver dúvida sobre essas 4 regras, 4, 5, 6 e 7, pode mandar para a gente. Enquanto isso, nós vamos respondendo. Nós ainda vamos chegar nisso lá na frente, mas o Dirceu está perguntando aqui. O segundo árbitro pode apitar erro de posição, falta de posição, no caso, da equipe sacadora ou vice-versa? Pergunta do Dirceu Acerbi, lá de São Paulo. Nós vamos responder agora ou deixa para depois? Eu acho que podemos deixar para depois, que nós vamos chegar especificamente. Pode, se quiser responder, manda bala. Eu posso responder, eu vou só responder não. Mas depois lá na frente a gente vai falar melhor sobre isso. Isso, vai explicar melhor. E o César está perguntando aqui se, por exemplo, se as duas equipes, a equipe sacadora e a equipe receptora, estiverem com falta de posição, de quem prevalece o erro? Não prevalece de ninguém, é repetido o rally. É uma falta dupla. Isso aí. Gente, então esse acho caso, que... Douglas, Pode esse falar. caso tem lá no Casebook, hein? Aham. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Aqui não tem mais nenhuma pergunta sobre essas regras, então quer dizer que a aula foi boa, né, Rafa? Todo mundo entendeu tudo, não tem mais questionamentos? Eu acho que no direct vão surgir perguntas aí, hein, Douglas? Acho que devem surgir, sim. Isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente no direct, por favor, tá? Nós vamos estar respondendo aí para vocês. Lembrando que
no sábado, às 20h30, nós teremos aqui uma live com o árbitro internacional de vôlei de praia, Marcos Sérgio Braga, que vai falar sobre o papel do comentarista de arbitragem na TV, tá? E sobre uma abordagem geral do vôlei de praia. Na quinta-feira nós temos a participação do árbitro internacional Gediel de Carvalho, vai estar participando da live aqui com a gente, tá? Chegaram mais algumas perguntas aqui, deixa eu passar para você. Voltando na regra 5.3.2. Espera aí, deixa eu ver a regra 5.3.2 aqui, Rafa. Voltando na regra 5.3.2. Caso o técnico precise deixar sua equipe por qualquer razão, incluindo sanções, excetuando-se o caso de entrar à quadra de jogo como jogador, o assistente técnico poderá, mediante pedido formal do capitão no jogo e com autorização do primeiro árbitro, assumir as funções do técnico durante sua ausência. Aí o Stanley William pergunta aqui, se o capitão não solicitar autorização para o assistente assumir como técnico, haverá alguma sanção? O segundo árbitro deve atuar nesse momento e pedir para que o assistente técnico permaneça sentado, exercendo a função de assistente, só isso. Se ele insistir em permanecer de pé, ele vai ser punido de acordo com as sanções necessárias que estão lá na frente quando a gente discutir as sanções. Mas ele pode ser punido sim se ele insistir, sem cumprir a regra. Mas infelizmente, Douglas, eu vou até ser um pouco mais didático aqui, até porque eu sei que tem técnicos nos ouvindo e etc. É importante que o capitão de suas equipes seja sempre aquele que mais detém conhecimento da regra. Existe, me parece, né? Eu não sou técnico, não tenho formação em educação física, tá certo? Não sou técnico de voleibol, já expliquei desde o início, sou advogado, minha atuação é toda em área jurídica. Mas eu percebo que os técnicos têm por hábito nomear como capitão das suas equipes aqueles melhores atletas. Ou seja, aquele que tem melhor desenvoltura técnica e não que tem melhor conhecimento da regra. Então, como nós estamos vendo, é importante sim que o capitão da equipe tenha conhecimento da regra. Então, se tiver que escolher entre um que tem melhor técnica, entre o que tem melhor técnica e o que tem maior conhecimento da regra, escolha o que tem maior conhecimento da regra para que ele exercite esse conhecimento durante o jogo. Porque ele vai saber se por um acaso o técnico tiver que deixar a quadra de jogo, seja ele por qual motivo for, vai poder assumir, tá certo? Eu vou dar um exemplo claro aqui, teve um jogo recente meu da Superliga B, agora um pouco antes da pandemia, que o técnico foi expulso. E foi feito todo o procedimento, o Felipe era o segundo árbitro do jogo, Felipe Medeiros, e foi feito todo o procedimento. O técnico foi expulso, o assistente técnico solicitou para que a capitã se dirigisse até mim, né? Eu era o primeiro árbitro, ela veio até a minha presença e solicitou para que o assistente técnico pudesse assumir as funções do técnico e foi permitido. Isso aí, o Janes está comentando aqui, o Janes de Tietê, que inclusive o capitão pode até ser punido por desconhecimento da regra, né? Pode sim, Isso eu a regra prevê. conheço um árbitro que é o nosso parceiro aqui, diretor de árbitros, Dalmir Medeiros, que puniu um atleta, eu não vou nem citar aqui o nome do atleta, mas um atleta bem famoso aí, bem quisto pela torcida, pelos brasileiros, foi punido sim por desconhecimento de regra. Isso aí, o Laelson está falando aqui dos 3 minutos, equipe completa por lesão. Nós não vamos citar, Laelson, porque fala disso lá na frente. Na substituição excepcional, tudo tem o caso específico disso. Então, quando chegar lá na frente, nós vamos abordar com detalhes, tá, Laelson? Mas obrigado pela pergunta. Bom, gente, só para finalizar, o Rafael comentou da ordem de saque. Isso aqui é uma ordem de saque que os técnicos devem preencher. Tá de ponta cabeça. Peraí, então tem que pôr na câmera de trás, peraí. Ó, aqui é uma ordem de saque que os técnicos têm que preencher e entregar
para a apontadora ou para o segundo árbitro antes do início de cada set, tá? Tem que assinar também. Uma pergunta, Rafa, minha, que é importante você colocar: e se a equipe não tiver técnico? Porque aqui está dizendo que é a assinatura do técnico. E se a equipe não tiver técnico, quem assina? Não é necessária assinatura. Isso aí. Gente, então, agradeço, Rafa, por mais um dia. Agradeço todos vocês que ficaram conosco até agora, até as 18 para meia-noite, quase viramos aí para outro dia. Muito obrigado pela participação, pelo envolvimento de vocês. Agradeço muito, Rafa e o Dalmir, pelo projeto. E deixo para o Rafa fazer suas considerações finais e fazer o encerramento. Bom, eu queria só deixar claro que realmente hoje também é um pouco extenuante, porque é um tema bem duro de ser tratado. Os temas de amanhã, quarta-feira, correto? Quinta, amanhã e quinta, são temas temas menores, né? Houve uma subdivisão para que ficasse menor. O Douglas fez toda essa projeção e vai ser mais dinâmico, porque são atos mais claros, né? As pessoas, aqueles que não são árbitros, vão conseguir ver com mais clareza o jogo de voleibol. Quero agradecer, Douglas, mais uma vez e dizer que é brilhante. Você é um cara aficionado pelo voleibol, todos nós sabemos, e quero dedicar, assim, toda a minha homenagem a você. Agradecer ao Dalmir por permitir que a gente possa executar esse projeto e agradecer a todos que estiveram conosco aí e pedir para que amanhã voltem. Voltem aí, vamos continuar os nossos conhecimentos, vamos difundir os conhecimentos do voleibol para que todos, quando estiverem praticando, assistindo, atuando, trabalhando, enfim, seja como for, para que possa aí fazê-lo da melhor forma possível com conhecimento. Um abraço. Isso aí, Rafa. Eu que agradeço. Obrigado pelas palavras aí, obrigado pela sua disposição por estar com a gente e executar esse projeto, né? Isso é possível pela união e pelo nosso amor ao voleibol, né, Rafa? Sem dúvida. Pela vontade de estar tentando fazer alguma coisa pelo voleibol, mesmo tendo que ficar trancado dentro de casa, né? Exatamente. Isso aí. Grande abraço a todos. Até amanhã. Abraço, Nico. Abraço, Pirica aí que estão se despedindo. Abraço, Moça. Moça tá mandando uma pergunta agora que eu vi aqui. Manda no direct, Moça, por favor, do Instagram, que amanhã nós respondemos no início da live, tá? Quem tiver mais alguma dúvida também, manda pra gente. Aí a Tânia se despedindo, Jusilene, Valéria Maestre, Ale Valões, tá? Obrigado aí, Cleiton também, mandando tchauzinho, Charuto mandando tchauzinho. Obrigado aí pela participação de todos. Cotrim, grande Cotrim com a gente. Mauro P com a gente. Bete Leal, grande apontadora. Uma galera aí junto com a gente. Dirceu de São Paulo também, tá? Muito obrigado, grande abraço para vocês. Até amanhã. Um abraço a todos, valeu. Valeu, abraço, Paixão também aí. Valeu, Luiz Paixão. Beto, Patrícia. É muita gente. Danielzinho, Pedro Casanova, nossa querida Sônia. Valeu. Aí a Sônia, falam de dinossauro do voleibol, olha a Sônia de São Bernardo aí. Até o Dalmir é novinho perto dela, né? Janicele, Gediel, todos aí conosco. Obrigado, gente. Abraço e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.